Oi, meu nome é Elida. O nosso grupo ele vai abordar sobre aspectos gerais de intervenção de terceiros no CPC. A primeira modalidade está tipificada no artigo 119, que é a assistência. Nessa modalidade, o terceiro não possui relação jurídica material com as partes, porém a sua esfera de direitos ela pode vir a ser atingida por uma futura decisão respectiva à matéria controvertida. É importante mencionar que a intervenção ela só será aceita se o terceiro demonstrar interesse jurídico na relação processual. Esse interesse não pode ser econômico, mas somente jurídico. O terceiro ele não figura como parte no processo, mas apenas como assistente da parte, ficando condicionado a este. O CPC ele prevê dois tipos de assistência, a simples ou adesiva, em que o interessado ele não possui vínculo jurídico material com as partes extraordinárias. Nesse caso, o assistente ele possui um vínculo jurídico material com a parte do processo. A denunciação à lide também é outra modalidade típica prevista no CPC e ela tem o escopo de garantir à parte do processo seu direito de regresso contra terceiro pelos danos causados durante o processo. A doutrina ela classifica essa modalidade como coercitiva. Nesse caso, o terceiro ele possui qualidade de parte. O requerimento da denunciação pode ser feito de maneira tempestiva pelo autor ou réu, e a denunciação ela pode ser como incidente, quando ela foi instaurada com o processo já existente. Kelma, e vou falar sobre a modalidade do chamamento do processo e desconsideração da personalidade jurídica, chamamento do processo. Essa modalidade também é classificada como espécie coercitiva, visto que a intervenção não depende de concordância, bastando a mera citação que validará a sua integração na realidade processual, podendo insurgir tal direito em preclusão caso não seja realizado no prazo legal, previsto no artigo 131 do CPC. No artigo 130 do Código de Processo Civil, pode ser invocado exclusivamente pelo réu e traz três hipóteses de cabimento: chamamento do devedor, quando acionado ao fiador, e ambas são responsáveis solidariamente pelo cumprimento da obrigação principal dos demais fiadores quando a ação for proposta apenas contra um deles, e dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida. Ação da personalidade jurídica. Essa modalidade de intervenção é condicionada ao pedido da parte ou do Ministério Público, podendo ser invocada em dois momentos: na petição inicial. Nesse caso, não terá natureza incidental e, consequentemente, não haverá suspensão do processo e pode ser suscitada durante o trâmite da ação processual. Neste caso, portará natureza de incidência processual e levará o processo à suspensão. O pedido de desconsideração deve preencher os pressupostos previstos em lei. Por exemplo, o artigo 52 do Código Civil, tais como abuso de personalidade jurídica pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial, entre outras possibilidades. Como a assistência ou pedido de incidente pode ser requerido em qualquer fase do processo. Quando realizado, o sócio será citado a se manifestar e requerer a produção das provas cabíveis no prazo de 15 dias, sendo o incidente resolvido por decisão interlocutória. Ação da personalidade jurídica. Essa modalidade de intervenção é condicionada ao pedido da parte ou do Ministério Público, podendo ser invocada em dois momentos: na petição inicial. Nesse caso, não terá natureza incidental e, consequentemente, não haverá suspensão do processo e pode ser suscitada durante o trâmite da ação processual. Neste caso, portará natureza de incidência processual e levará o processo à suspensão. O pedido de desconsideração deve preencher os pressupostos previstos em lei. Por exemplo, o artigo 52 do Código Civil, tais como abuso de personalidade jurídica pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial, entre outras possibilidades. O que é amicus curiae? Amicus curiae é uma expressão usada no latim que significa amigos da corte, o amigo do tribunal. Na prática, ele funciona da seguinte maneira:
o tribunal, em um julgamento por indicação de uma das partes, ou mesmo de ofício, convoca um terceiro que não é parte no processo, mas que tenha bastante conhecimento sobre a matéria posta em julgamento, e para prestar esclarecimentos, auxiliar no tribunal, no julgamento daquele caso. Portanto, é uma forma de auxiliar no debate da questão posta no julgamento, privilegiando, por exemplo, o pluralismo jurídico e a participação social de diversos fatores na sociedade, ou seja, isso contribui, inclusive, para dar uma maior legitimidade para as decisões. Até pouco tempo atrás, a figura do habeas corpus era um pouco mais restrita no direito brasileiro. Era mais vista em frequência em processos envolvendo ações indiretas, de constitucionalidades e nos procedimentos de revisão ou nas sumas vinculantes.